Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 40 e 41. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Eu quero deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições da ressurreição da filha de Jairo. A palavra Jairo no grego é o mesmo Jair. Este homem, ele era um dos principais da sinagoga na cidade de Cafarnaum. Então ele era uma grande autoridade ali no culto religioso entre os judeus. Mas teve um acontecimento dentro da sua casa. A Bíblia relata que ele tinha uma filha de aproximadamente 12 anos de idade e que esta adolescente, ela veio a ficar enferma e possivelmente a mulher de Jairo, como já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, dos acontecimentos tanto em Cafarnaum como em toda a região, em Jerusalém, com certeza ela passou as informações a respeito de Jesus Cristo para o seu marido e ele foi até Jesus. Lembrando que para ele não era muito fácil, porque ele era um guardador das leis de Moisés. Mas Deus tem as suas formas de tratar com o homem, Deus tem as suas maneiras de atrair o homem até a sua presença. E nessa oportunidade eu quero vos deixar algumas lições dentro do Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 até o 51. A primeira lição está no versículo de número 40. Ele buscou a ajuda a tempo. O versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo. Então, se chegou porque ele se deslocou da sua casa, ele se deslocou da sua residência e ele buscou a ajuda para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, que foi a pessoa de Cristo Jesus. Então, a primeira lição, ele buscou ajuda a tempo. Nós também, nos nossos dias, não devemos perder tempo. Devemos buscar a Jesus em todo o tempo da nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, o tempo de se buscar a Deus é hoje, é agora, para a glória do Senhor. Segunda lição: não dê ouvidos aos pessimistas. No versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Entre a ida de Cristo para ressuscitar a filha de Jairo, o contexto conta a história da mulher do fluxo de sangue. Quando Jairo estava indo com Cristo para a sua casa, a mulher do fluxo de sangue toca na orla de Jesus. Ele teve que parar por alguns instantes, alguns minutos, para dar atenção àquela mulher. E nesse intervalo chegou um dizendo: a tua filha já está morta. Não dê ouvido aos pessimistas, não dê ouvido para aqueles que não acreditam no milagre, não dê ouvido para aqueles que estão falando que tudo na sua vida já está morto, que não tem mais jeito. Não dê ouvido para estas pessoas.
creia, tenha confiança, tenha fé. Jesus Cristo está do teu lado. Jesus Cristo está indo à tua casa para lhe dar a vitória, para ressuscitar aquilo que está morto no nome de Jesus. A terceira lição: não tenhas medo, crê somente. O versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando na sua vida, as turbulências na sua vida, o Senhor Jesus, neste dia, manda te dizer: não temas, não tenha medo, não se apavore, não deixe o inimigo colocar palavras ao contrárias na tua vida, na tua mente. Crê somente que o Senhor Jesus, ele está entrando em providência, e aquilo que está morto está sendo ressuscitado para a glória de Cristo Jesus. A quarta lição: Jairo, ele caminhou com Jesus para a sua casa. O versículo 51. E entrando em casa, se eles entraram em casa, lógico que eles então caminharam junto, né? Teve aquele homem que tentou colocar palavras ao contrário, mas Jairo, ele não parou no meio do caminho. Jairo, ele não desistiu. O texto não diz, mas com certeza Jesus Cristo pegou na sua mão, Jesus Cristo animou e disse: vamos até a tua casa. Então Jairo, ele caminhou com Jesus. Jairo, ele se deslocou com Jesus. Assim nós devemos fazer também. Devemos estar sempre caminhando com Jesus, devemos estar sempre obedecendo a palavra de Jesus, devemos estar sempre andando na direção de Jesus. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, Jesus é a estrada, Jesus é a vida eterna. Jairo caminhou com Cristo Jesus até a sua casa. A quinta lição: o ambiente. Manda muito o ambiente, aonde que está acontecendo, aonde que vai acontecer, aonde vai ser realizado o milagre. Verso 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. O ambiente manda muito. O texto diz que na casa de Jairo existia alguns pranteadores, e quando Jesus disse que a menina ela estava dormindo, muitos ali riram, muitos ali zombaram do que Cristo tinha falado. Então o ambiente aonde Jesus Cristo está manda muito. Jesus, numa certa feita, não pôde realizar todos os milagres, não pôde curar todos por causa da incredulidade. Então o ambiente aonde nós vamos buscar o nosso milagre manda muito, mas o Senhor, ele está conosco. Mais uma lição: não se importar com os zombadores. O versículo 53. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Então tinha muitas pessoas ali que estavam pranteando, chorando, mas era falsamente. Nós não devemos nos importar com os zombadores da nossa fé. Não devemos nos importar com os perseguidores da nossa fé. Não devemos nos importar com aqueles que criticam a nossa fé, que criticam o Evangelho. Não devemos dar ouvido para estas pessoas, mas sim orarem por elas. Então Jairo, ele
Com certeza ele ficou muito triste quando essas pessoas riram, mas o Senhor Jesus estava com ele, o Senhor Jesus Cristo estava na casa, e o Senhor Jesus Cristo ele está na sua casa neste dia, e ele está realizando um milagre na sua família. Uma outra lição: quando nós levamos Jesus para o nosso lar, todos os problemas são resolvidos. Versículos 54 e 55. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então, aonde Jesus Cristo chega, acontece o milagre. Aonde Jesus Cristo chega, acontecem as bênçãos. Jesus foi à casa de Pedro, a sua sogra estava com febre. Jesus curou aquela mulher. Jesus foi a Betânia e ressuscitou a Lázaro. Jesus foi a Jericó e deu vista ao cego. Jesus, ele ainda faz e vai continuar fazendo milagre. Eu imagino o semblante daqueles que estavam rindo, zombando de quando Jesus falou que a menina estava dormindo. Então agora eles ficaram envergonhados, porque Jesus, ele faz milagres. Uma outra lição: dentro da casa estava Jesus, Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Então, quando o milagre aconteceu, quando o espírito voltou no corpo da menina e logo ela se levantou, aconteceu mais um milagre. O número 7 foi manifestado através da vida novamente no corpo da menina. Todas as vezes que o 7 se manifesta, é o número da plenitude de Deus. Nós podemos observar as 6 talhas em João capítulo 2, onde tinha 6 talhas de pedra, mas o 7 se manifestou, que foi o milagre. As 6 voltas ao lado de Jericó, mas a 7ª volta aconteceu o milagre. O moço de Elias, ele subiu 7 vezes, na 7ª, ele disse para o profeta que ele estava vendo uma nuvem como a mão de um homem, e Deus mandou chuva sobre a terra. Então, o 7 manifestou na vida daquela adolescente, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Mas o mais importante, que Jairo, ele buscou a Jesus a tempo. Jairo, ele não deu ouvido aos pessimistas, mas ele confiou, ele creu em Cristo. Jairo, ele não teve medo. Jairo, ele caminhou com Jesus. Jesus, ele limpou o ambiente para manifestar o milagre ali na casa de Jairo. Jairo não se importa com os zombadores, não devemos dar ouvido para os zombadores. E quando nós levamos Jesus para o nosso lar, todos os problemas são resolvidos. Não sei se o seu problema é no seu casamento, não sei se o seu problema é na área sentimental, espiritual, mas leva Jesus para a sua casa, que todos os problemas serão resolvidos para a glória de Cristo Jesus. Quero agradecer, você esteja compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, e juntos estaremos evangelizando para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.